A árvore e os frutos, o coração e as palavras, que está no Evangelho de Mateus. Ou a árvore é boa e o fruto bom, ou a árvore é má e o fruto mau. E portanto, pelo fruto que se conhece a árvore. Víboras que sois, como podeis falar coisas boas sendo maus? A boca fala daquilo de que o coração está cheio. Como é bom fazer coisas boas, sair de seu tesouro que é bom. Quem é bom faz isso acontecer, mas quem é mau faz sair coisas más de seu tesouro que também é mau. Olha que interessante isso. Como é que nós vamos acumulando este tesouro que pode ser bom ou pode ser mau? É através daquilo que nós vamos escolhendo viver. Você começa a perceber se aquela pessoa está saudável por dentro com aquilo que ela fala. Presta atenção no que você anda falando. Presta atenção nos assuntos que lhe agradam e você vai ter condições de perceber a maturidade da sua vida espiritual ou a saúde da sua vida espiritual. Sabe por quê, minha gente? Se a gente não faz a poda na hora certa, da mesma forma como o vinicultor poda a vinha no momento certo, ela vai adoecer. Nós precisamos ter a sabedoria de perceber onde é que nós precisamos podar, o que é que nós precisamos adubar em nós. O que é o adubo dessa vida espiritual? É você criar a disciplina de fazer todos os dias. Então, se você não tem o hábito de rezar com a Sagrada Escritura, começa a ter. Isso é uma maneira que você tem de adubar a sua vida espiritual. E a partir do fruto que você produz, você ter coragem de interferir no processo que faz nascer esse fruto. Então tá bom, eu estou fofoqueiro. O que está me fazendo ser fofoqueiro? Ah, é aquele grupo de amigos. Então, neutraliza o poder daquele grupo sobre você. Fale menos, esteja menos. Ou quando aquele assunto começar a falar, gente, eu gostaria de mudar um pouco o meu jeito de ser e quem sabe vocês possam me ajudar. Queria falar menos. Queria falar só coisas que realmente possam engrandecer a nossa convivência. Vamos mudar um pouco os nossos assuntos. Vamos falar de coisas que nos agreguem, que nos façam bem. Ali, você está interferindo de maneira direta na produção dos seus frutos. Isso é uma responsabilidade, minha gente, que nós não podemos abrir mão. Isso é determinante para que o nosso cristianismo seja frutuoso ou não. Eu acho que Deus fica tão feliz, né? Quando Ele percebe que nós estamos cuidando das pequenas coisas. Que nós estamos honrando a nossa parceria com Ele. Que nós não estamos sendo relapsos com a nossa saúde. Da mesma maneira como um pai fica feliz vendo o filho se cuidando. Quando o pai fica feliz sabendo que o filho não está se drogando. Quando ele não está optando pela vida que mata. Pelo estilo de vida que mata. Deus se alegra da mesma maneira. Eu acho que quando Ele me vê lá de manhã, abrindo a palavra dEle, procurando alguma palavra aqui, algum texto, alguma parte deste texto que me oriente, que me torne uma pessoa melhor, é claro que Ele se alegra. E Ele multiplica as graças pequenas, as minudências do cotidiano, que vão sendo ampliadas à medida em que eu sou fiel no pouco. Não podemos abrir mão da oportunidade de melhorar a produção das nossas palavras, a produção das nossas atitudes, a produção dos nossos pensamentos, porque o tempo todo eu estou pensando, o tempo todo eu estou falando, e isso precisa ter qualidade. A gente precisa prestar atenção na qualidade do que a gente pensa. A gente precisa prestar atenção na qualidade da nossa palavra. Será que a minha palavra está engrandecendo alguém? A gente precisa prestar atenção na palavra que a gente escreve. Porque tudo isso é fruto. E tudo isso nos expõe. Tudo isso é testemunho ou contra-testemunho do nosso cristianismo. Deus é o nosso parceiro nessa história. Quanto mais a gente for fiel àquilo que Ele nos oferece, muito mais Ele vai nos oferecer para que a gente continue trilhando esse bonito caminho da maturidade espiritual.
Por isso que ele disse que pelo fruto se conhece a árvore. Se o fruto não está bom, a doença não é só do fruto, é de quem está produzindo aquele fruto. Como é que nós sabemos que uma árvore está doente? Quando você percebe que os frutos dela não estão sendo satisfatórios, não estão sendo saborosos, não é assim? Veja bem, o vinicultor é aquele agricultor responsável por administrar a saúde da vinha. Então, se as uvas estão bonitas, o vinicultor será sempre o responsável pela beleza das uvas. Aqui, Jesus está dizendo que a pessoa que é má na sua natureza, sabe quando a pessoa vai ficando má, ruim? Quando ela vai fazendo parcerias com as coisas ruins da vida. Porque nós não nascemos maus. A própria filosofia já dizia isso. O homem é bom, o homem nasce bom, o meio é que o corrompe. O meio é que o estraga. O que é o meio? São as influências que eu tenho, são os amigos que eu levo para minha casa, são as pessoas que eu permito que tenham influência sobre mim. Esse é o meu meio. E é este meio que pode me estragar, ou é este meio que pode me salvar. Então, se eu estou fazendo escolhas ruins, é bem provável que eu esteja tendo um tesouro mau. Então fica muito difícil eu, tendo um tesouro mau, querer oferecer coisas boas aos outros. É por isso que Deus não trabalha na mentira. É por isso que Deus não pode agir num coração mentiroso. Porque se falta a honestidade, como é que Ele vai agir em nós? Se eu não reconheço que os meus frutos estão ruins, como é que Ele vai agir em mim? O primeiro passo é eu ter a humildade de perceber e de reconhecer que o meu jeito de viver não está produzindo coisas boas. Que as minhas palavras não estão edificando, que as minhas palavras não estão engrandecendo a vida do outro, né? Que a minha palavra não tem sido conselheira, que a minha palavra tem sido diabólica, porque corta no meio, minha palavra é fofoqueira, a minha palavra é de maledicência. Toda vez que eu abro a boca é para falar mal de alguém, toda vez que eu abro um assunto é para falar mal da vida de uma pessoa. Isso é fruto. O vinicultor é o especializado, é o agricultor especializado em perceber a aparência da vinha e saber se ela está doente ou se ela está saudável. Minha gente, a mesma coisa é com a gente, em se tratando de vida espiritual. Mas quem nos observa para dizer se nós estamos doentes ou não? Quem é que percebe se os nossos frutos estão de acordo com aquilo que a gente pode produzir ou não? Somos nós mesmos. Nós somos os vinicultores da nossa vida espiritual. Nós somos os primeiros responsáveis pela maturidade espiritual que temos ou pela imaturidade espiritual que temos. Os outros que estão ao nosso redor podem nos ajudar, mas é a honestidade diária que nos faz prestar atenção nos frutos que nós estamos produzindo, que vai nos dar condições de agir diretamente no nosso jeito de ser, para a gente modificar essa produção. Minha gente, é impressionante como Deus faz grandes milagres em nós, quando nós oferecemos a Ele pequenas atitudes. Pequenas atitudes geram grandes milagres. É igual a pequena disciplina. Se eu preciso emagrecer, eu tenho que estabelecer todos os dias uma pequena disciplina para mim, que não muda a minha vida. Meu médico, um grande amigo, que até faleceu, ele me dizia sempre: não é a dieta de um dia que nos emagrece, e não é o exagero de um dia que nos engorda. É a falta de disciplina. É isso que retira a saúde do nosso corpo. É isso que faz a gente acumular as gorduras desnecessárias e nocivas para o nosso organismo. Quando eu não tenho a disciplina de olhar para o meu dia e de proporcionar esse grande milagre que é a minha saúde através de uma atitude, eu não posso acreditar em milagre. Eu só tenho o direito de acreditar no milagre que eu ajudo a contribuir. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará muito mais. Essa regra é para mim, essa regra é para você, essa regra é para o Diego.
Essa regra é para todos nós que queremos ser gente. Essa regra é para todos nós que estamos um pouco preocupados com a qualidade da nossa vida cristã. Porque é claro que se você for pegar os cristãos que estão esparramados pelo mundo, pode ser que metade não esteja nem aí para as suas atitudes, não esteja nem um pouco comprometida. Essa metade não está nem um pouco comprometida com as exigências do cristianismo. Vive como se Deus não existisse. Tem apenas uma religião de preceito. Mas não é o nosso caso. Se nós queremos crescer, se nós queremos que o nosso cristianismo seja frutuoso, nós temos que ter muita honestidade na observância desses frutos. E a poda é o quê? Começa a tirar da sua vida aquilo que você sabe que te prejudica espiritualmente. Aquele programa de televisão que ao invés de fazer bem te faz mal. Aquela leitura que ao invés de fazer bem te faz mal. Aquela rede social que às vezes, ao invés de provocar coisas boas em nós, só provoca coisas ruins. Ter a coragem de dar uma tesourada, sabe? Em todas as realidades que não estão favoráveis ao nosso crescimento, para que o nosso fruto seja saudável. Então Deus quer que a gente seja feliz, mas Ele não virá ser feliz por nós. Ele não vai mexer nas peças do quebra-cabeça da nossa vida. Ele vai apenas nos motivar a mexer nas peças. Porque senão, minha gente, Ele faria tudo por nós, e não é assim. Uma educação madura não permite que o outro faça tudo por nós. É como você educar seu filho. Aos poucos você vai criando no seu filho condições de fazer sozinho aquilo que ele antes dependia tanto de você. E às vezes a gente erra muito quando a gente não ensina o outro a fazer o que ele precisa aprender. Aí a gente fica fazendo eternamente para ele, com aquela ilusão de que nós seremos eternos na vida dele. E se um dia a gente se ausenta? Como é que o outro fica se ele não passou pelo aprendizado? Claro, eu não estou retirando o direito de Deus agir de maneira miraculosa em nós. Ele pode agir. Pode ser que eu não tenha feito nenhum esforço e a graça foi derramada sobre mim. Ele age como e quando quiser. Eu estou falando é que na regra da vida, Deus não dispensa o esforço humano. O milagre grandioso, nossa meu Deus, aquilo é a exceção. E eu não tenho direito de ficar esperando a exceção. Eu tenho que fazer o meu esforço diário para que esse milagre que passa pelas minhas atitudes seja possível. Deus é infinitamente superior a mim, Deus é infinitamente maior, mais capacitado em tudo o que na vida eu posso considerar humano, mas Ele não despreza a minha atitude, Ele não despreza o meu esforço. Então Ele se antecipa com sua graça em me dar condições de amar alguém. Mas aquele amor humano do dia a dia, sou eu que vou fazer o esforço para viver. Não é um milagre que não tenha a minha participação. Então, o amor maduro nos ensina a cuidar do outro, mas ensinar ao outro a sobrevivência. E isso é ação humana. Deus me motiva a reconhecer, Deus me dá condições de reconhecer os meus erros, como se uma luz fosse acesa sobre a minha consciência, capaz de me fazer compreender a vida equivocada que eu levo, os relacionamentos equivocados que eu estabeleço, as atitudes grosseiras que eu posso ter com alguém. Mas aí, depois de me iluminar através da sua graça e até me dar o dom do arrependimento, sou eu que tenho que ir lá andar aquela pequena distância que me separa do meu irmão, bater na porta e pedir perdão. Se alguma coisa não ficou bonita na história, é sempre uma oportunidade de bater na porta e pedir perdão. Então a teologia nos ensina que nós nunca perdemos essa graça de sermos filhos, mas por causa da vida que a gente leva, por causa das escolhas que a gente vai fazendo, a gente pode viver como se a gente não fosse filho. Não é que Deus nos deserdou, é que a gente resolveu gastar a herança de outra forma, de maneira errada. Tantas vezes eu gasto essa herança de ser filho de Deus de maneira equivocada. Tantas vezes nas minhas escolhas eu não manifesto ser herdeiro do céu. Por quê? Porque vivo
tão preso àquilo que é mesquinho, tão preso àquilo que é miserável, que essa herança divina que está em mim ficou ofuscada. Olha como é interessante isso. Como é que a gente é fiel a Deus nas pequenas coisas? Se hoje Deus acendeu no meu coração uma luz para me incomodar com alguma coisa, digamos que hoje eu tenha identificado que eu estou tratando mal a Teca, que é a pessoa que cuida de mim. Se hoje de repente eu tivesse sido iluminado por Deus, volto a dizer como no início, não sou eu que sou capaz de perceber por mim mesmo, é a graça de Deus agindo em mim que me mostra que eu erro. Já é a ação de Deus em nós quando nós percebemos que erramos. Aí eu começo a olhar para o meu jeito de tratar a Teca e vou fazer um compromisso comigo e com ela. Eu vou minimizar tudo aquilo que me faz tratar de maneira errada a Teca. E eu vou ser fiel àquilo a que me comprometo. É claro, a teologia nos ensina que há sempre um agir de Deus que antecede toda e qualquer ação humana. Então eu não sou bom porque eu sou bom. Eu sou bom porque Deus é bom em mim. Então a minha essência, que participa da essência divina, porque eu sou filho dele, e tenho todos os sacramentos para me ajudar a fazer essa filiação ser cada vez mais evidente em mim. Pode observar, sempre que você precisa perdoar alguém, se você já sente no coração que precisa perdoar ou que precisa pedir perdão, você já está movido pela graça divina. Santo Agostinho nos dizia que até para a gente se reconhecer pecador, nós precisamos da graça de Deus em nós. Por causa do nosso pecado. É simples compreender isso. Eu, porque sou pecador, costumo ser arrogante, porque sou pecador, costumo ser orgulhoso. E quando sou arrogante, quando sou orgulhoso, eu sou incapaz de perceber os meus erros, de reconhecê-los. Então eu sempre vou achar que é o outro que errou, que é o outro que pisou na bola, que é o outro que não fez tudo certo. Tudo bem, ele pode até ter errado, ele pode até ter feito tudo da maneira como nós não combinamos, mas é sempre interessante a gente oferecer ao outro uma nova oportunidade. Às vezes Deus nos visita, Rafaela, através de pessoas que numa passagem muito breve pela nossa vida nos deixam aprendizados eternos. Eu vejo o tempo todo isso acontecer. Como pessoas que passam de maneira tão breve por nós, nos deixam um aprendizado que às vezes nós temos uma vida inteira para absorver. São riquezas que não cabem no tempo. Eu, particularmente, penso que o aprendizado mais difícil que nós fazemos em Deus é de crer justamente na sua misericórdia. Porque a gente sempre tem a tentação de olhar o amor de Deus por nós a partir do amor que a gente tem pelo outro. Nem sempre eu tenho disposição de amar o outro quando ele não merece. Muitas vezes eu tenho uma dificuldade imensa de querer bem o outro quando ele não me oferece motivos para este querer bem. E acreditar na misericórdia de Deus é um processo, é definitivamente o ponto-chave para a nossa vida ter qualidade. Porque quem se sente amado por Ele enfrenta qualquer batalha. Estou errado? Minha gente, se tem uma coisa que nós não podemos nos esquecer, é que um coração só pode ser cristão à medida que ele é livre. Até para amar. Pode observar, às vezes a gente ama por necessidade, por interesse. Mas o amor cristão não é fruto da necessidade e do interesse. O amor só é cristão à medida em que nós somos livres. Eu não preciso te amar. E amo mesmo assim. Eu não recebo absolutamente nada por te amar, mas amo mesmo assim. Aí você entra num território de gratuidade que nem sempre nós conseguimos acessar. Nós estamos falando de um território de gratuidade que não se chega muito facilmente. Requer a disciplina do coração, requer sondar a fundo
a nossa estrutura humana, para que a gente possa identificar nesta estrutura humana o que ali está nos dificultando a viver o Evangelho hoje. E aí eu começo a me perguntar, né? E você também pode se perguntar, e eu? O que eu faço para tornar a vida do outro melhor, né? Será que você já marcou a vida de alguém? Será que alguém já pode dizer que ficou melhor porque você existe? Melhor porque você faz o trabalho que você faz? Você como médico, né? Eu acho que para você é muito compensador, ainda que você não consiga salvar aquele paciente, mas que a sua competência extrapolou todo o seu conhecimento médico, ele foi além e deu àquela pessoa até mesmo condições de morrer em paz, porque você foi humano, porque você tratou com dignidade até o fim, porque você não olhou para aquele corpo doente apenas como uma matéria que estava se despedindo do tempo. Você que é professora, né? A marca positiva que deixou naquele coração que um dia passou por você. A marca positiva que você deixou no momento em que ensinou com um pouco de mais de paciência que o convencional, ou no momento em que você acolheu aquele que era mais rebelde e que de repente era justamente rebelde por não ter sido acolhido do jeito certo pela vida, pela família que tem. Passar pela vida do outro e ter a oportunidade de ser esse instrumental que deixa o outro mais feliz. Eu acho que para isso vale a pena viver, minha gente. Que a amizade é uma espécie de resgate. Nós somos resgatados pelas pessoas amigas. O amigo, ele tem um olhar capaz de nos resgatar do fosso das nossas misérias. Assumir o lugar do outro é tão sofisticado do ponto de vista humano, porque requer tanto desprendimento em assumir e o outro permitir que seja assumido o seu lugar. Então a gente vai fazendo a experiência do amigo como algo essencial à nossa vida. O outro faz por mim aquilo que eu tenho dificuldade de fazer, ou o outro faz por mim aquilo que eu não posso fazer. Aí você compreende o significado mais profundo da amizade, que é justamente a gente ser esse sinal sagrado de salvação na vida do outro. Gosto de compreender a nossa experiência de Deus como uma experiência de ficar amigo dele. Crescer na amizade, na cumplicidade. E aliás, para isso nós temos amigos, para nos ensinar que isso é possível. É interessante a gente identificar que as experiências sobrenaturais só são possíveis àqueles que foram bem alimentados de experiências naturais. Crer que Deus é Pai, por exemplo, requer a gente ter confiança no Pai da gente. Porque senão essa frase, essa expressão não diz nada para nós. Todos os empecilhos da falta de experiência humana são colocados na nossa relação com Deus. Pode ser que seja mais fácil para alguns a gente dizer que Deus é mãe. E é por isso que nós fazemos questão de resgatar toda a ternura, a misericórdia de Deus, que são atributos tão femininos. Me desculpem os homens, mas a ternura quem nos ensina são as mulheres. A misericórdia, né? Fazer caber dentro do coração o outro que está na minha frente, diante de mim. Meu coração tem espaço para ele. Ele não fica de fora. Porque é impressionante, minha gente. Não basta ir muito longe. Basta você observar ao seu redor como as pessoas estão mergulhadas em futilidades, em misérias, que parecem ser alegrias. Como as pessoas estão sobrevivendo do temporário. Tudo muito externo, tudo muito fútil. O contexto do joio é muito forte entre nós. A gente ser arrancado deste contexto de futilidade e ser colocado diante do Senhor é um desafio grande.
E jamais poderá ser esquecido aquele que nos arrancou do fosso de nossas misérias, aquele que nos fez esquecer, ainda que temporariamente, o contexto dos nossos pecados e nos fez acreditar naquilo que é sublime em nós. Se a gente não é livre, não adianta a gente querer viver o Evangelho. O Evangelho só é possível, as propostas de Jesus só são possíveis às pessoas que conquistaram essa liberdade interior. É por isso que a conversão, ela engloba a totalidade da nossa vida. É por isso que nós não podemos falar de religião sem psicologia. A gente não pode falar de religião sem os conhecimentos antropológicos, sem os auxílios das ciências. Sim, porque olha como isso é fantástico. Para eu ser capaz de viver com verdade um valor cristão, eu preciso corrigir muitas coisas no meu inconsciente, muitas coisas na minha vida que eu não conheço a origem. Então eu preciso começar a acessar este território desconhecido para lançar algumas luzes sobre ele e tentar arrancar dali alguma coisa que me ajude a compreender o presente. Você identificar que uma pessoa, ao descobrir o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida, ela assume na vida do outro o papel de fazê-lo também descobrir o propósito de Deus para a sua vida. E isso não para, isso não termina. E aí você pode pensar nas pessoas que foram fundamentais na sua vida para que você fosse um pouco mais feliz, né? Você parar para pensar que a vida do outro lhe enriqueceu, a vida do outro lhe deu mais sentido, a vida do outro lhe ajudou a você superar as suas perdas, as suas mortes, as suas decepções, os seus fracassos. A vida do outro que lhe chegou por um livro, às vezes autores que nós nunca tivemos a oportunidade de encontrar pessoalmente. Que foram um alento na nossa história, porque nos ajudaram a modificar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de interpretar as nossas decepções, a música, né? Os ministros de música pelo Brasil afora. A experiência de acreditar que Deus é amor, que Deus é Pai, que Deus é amor, requer que eu tenha tido uma experiência amorosa com meu Pai. Aí você poderia me dizer, padre, então, quem não teve uma experiência amorosa com o Pai na terra, nunca vai entender Deus no céu? Não, porque a gente pode se curar com o tempo. Nós não estamos condenados a morrer vítimas de tudo aquilo que nos foi ausente como humanos. Eu tenho muitas ausências dentro de mim, graças a Deus não tenho essa ausência de pai, fui muito bem amado pelo meu pai. Mas encontro o tempo todo pessoas que lutam contra os seus prejuízos existenciais, humanos. Não se sentem vítimas. Podem até sofrer, é difícil, é doído ao coração humano a gente reconhecer as ausências. O propósito de Deus para a minha vida pode parecer grande demais para caber no meu entendimento, mas eu posso esmiuçar isso no meu dia a dia, identificar onde é que Deus quer que eu floresça. Nada se submete ao desviver. O que foi dito não se recolhe à boca, o que foi escrito não se deixa apagar. As escolhas nos trouxeram até aqui. O arrependimento não altera um só centímetro do passado. Perdoe-se. Tudo aconteceu como podia ser. Eu sei que você tem uma tendência de se acusar diariamente por aquilo que não alcançou, por aquilo que fez de errado. É natural na vida humana. Isso quando não enchemos a nossa vida de si. Se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, se eu tivesse ido, se eu tivesse ficado, nós sempre teremos muitas possibilidades para a acusação. Mas não faz sentido. A vida que você tem diante de você hoje precisa ser perdoada, para que não fique nenhum ressentimento, nenhuma mágoa.
para que você tenha condições de seguir adiante. Olhe-se com generosidade. Você alcançou tanto. Errou, perdeu, foi traída. Tudo bem, passou. O que você agora pode fazer com o passado, sim, é importante. A vida que você tem diante dos seus olhos, essa página em branco, que Deus lhe dá a oportunidade de escrever. Só isso importa. Coloque os seus olhos nisso. Deixe de olhar para o passado, criar conjecturas que não serão possíveis mais. Não podemos alterar um só centímetro do que passou. Mas o presente, o presente, esse está diante de nós e espera a nossa dedicação. O presente está diante de nós e, se quisermos, poderemos transformá-lo num grande acontecimento. Uma grande oportunidade de fazer a vida valer a pena e de viver confortavelmente em nós mesmos. Perdoe-se. Não se acuse por aquilo que você não fez, não se condene pelo que deixou de fazer. Se hoje você puder fazer alguma coisa por você, faça. Aconchegue-se. Reconsidere tudo aquilo que você usa para se acusar. Tenha mais misericórdia. E aprenda. Aprenda com os erros. Não permita que eles se transformem numa fonte de martírio na sua vida. Permita que eles sejam uma fonte de aprendizado. Isso sim importa. Aprender com o passado e fazer o presente valer a pena. Padre, como saber que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Tomei uma decisão e estou com muito medo de não estar fazendo a coisa certa. Minha filha, eu costumo dizer que a vontade de Deus nós a identificamos através do bom senso. Deus fala para nós, a gente tem aquela visão, né, de que Deus entra, grita numa nuvem, ô meu filho, ou que Deus virá em sonho, né? Não, pelo amor de Deus. Como é que Deus fala comigo? Através do bom senso. Quando eu olho para uma situação e eu descubro que eu preciso fazer aquilo. O bom senso me aponta, o melhor a ser feito é isso. E como é que eu confirmo? Através de pessoas de bom senso, eu vou lá, peço um conselho. Deus nos fala assim, minha gente. Através de pessoas sábias que a gente procura, olha, eu queria uma opinião sua. Você acha que se eu fizer assim vai dar certo? E é muito bom a gente ter pessoas que a gente tenha essa confiança em procurar, em abrir o jogo, em contar quais são os nossos projetos. O que você acha? Estou pensando em fazer isso. Será que isso é vontade de Deus para a minha vida? Agora, nunca coloque o parâmetro de decisão para uma pessoa apenas, não. O padre me falou isso e eu vou seguir à risca o que ele falou. Cuidado. Pode ser que aquele padre tenha falado sem muita reflexão também, estava lá louco para despachar, estava correndo apressado, que às vezes a vida é assim, minha gente. Às vezes você está naquela correria danada, vem a pessoa, padre, e coloca uma questão tão séria, que é injusto comigo. Eu não quero refletir a sua vida de qualquer jeito. E às vezes, no meio da pressa, da confusão, eu não tenho como lhe dar um conselho sábio, eu não tenho como analisar com profundidade a sua questão. Então é melhor você ter a convicção de que Deus falará ao seu coração e você terá certeza de que vai estar fazendo a vontade de Deus quando você começa a procurar o bom senso. Então, eu ajo a partir de um bom senso. É notório isso dentro do processo humano, né? É fácil identificar. Então, Deus me quer agindo assim, assim, assado. Eu estabeleço um projeto e começo a conversar com pessoas que me amam, com pessoas que têm uma visão um pouco mais ampla daquilo que eu estou refletindo sozinho. Isso é um bom jeito que a gente tem de buscar este caminho, né? Fazer a vontade de Deus na nossa vida. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso,
Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Padre, como saber que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Tomei uma decisão e estou com muito medo de não estar fazendo a coisa certa. Minha filha, eu costumo dizer que a vontade de Deus nós a identificamos através do bom senso. Deus fala para nós, a gente tem aquela visão, né, de que Deus entra, grita numa nuvem, ô meu filho, ou que Deus virá em sonho, né? Não, pelo amor de Deus. Como é que Deus fala comigo? Através do bom senso. Quando eu olho para uma situação e eu descubro que eu preciso fazer aquilo. O bom senso me aponta, o melhor a ser feito é isso. E como é que eu confirmo? Através de pessoas de bom senso, eu vou lá, peço um conselho. Deus nos fala assim, minha gente. Através de pessoas sábias que a gente procura, olha, eu queria uma opinião sua. Você acha que se eu fizer assim vai dar certo? E é muito bom a gente ter pessoas que a gente tenha essa confiança em procurar, em abrir o jogo, em contar quais são os nossos projetos. O que você acha? Estou pensando em fazer isso. Será que isso é vontade de Deus para a minha vida? Agora, nunca coloque o parâmetro de decisão para uma pessoa apenas, não. Ah, o padre me falou isso e eu vou seguir à risca o que ele falou. Cuidado. Pode ser que aquele padre tenha falado sem muita reflexão também, estava lá louco para despachar, estava correndo apressado, que às vezes a vida é assim, minha gente. Às vezes você está naquela correria danada, vem a pessoa, ô padre, e coloca uma questão tão séria, que é injusto comigo. Eu não quero refletir a sua vida de qualquer jeito. E às vezes, no meio da pressa, da confusão, eu não tenho como lhe dar um conselho sábio, eu não tenho como analisar com profundidade a sua questão. Então é melhor você ter a convicção de que Deus falará ao seu coração e você terá certeza de que vai estar fazendo a vontade de Deus quando você começa a procurar o bom senso. Então, eu ajo a partir de um bom senso. É notório isso dentro do processo humano, né? É fácil identificar. Então, Deus me quer agindo assim, assim, assado. Eu estabeleço um projeto e começo a conversar com pessoas que me amam, com pessoas que têm uma visão um pouco mais ampla daquilo que eu estou refletindo sozinho. Isso é um bom jeito que a gente tem de buscar este caminho, né? Fazer a vontade de Deus na nossa vida. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Você, dentro de uma pertença religiosa, você tem várias pertenças religiosas. Primeiro, você é batizado. Você foi integrada numa comunidade. Lá na Bahia, não? Não, aqui Você não nasceu na Bahia, não? Assim, nasci em Salvador. Claro, fui integrada na Bahia. Sua você falou comunidade, eu já pensei na Canção Nova. Mas é aí que eu vou chegar. Você tem uma primeira pertença religiosa, Sim. que foi lá onde você foi batizada, fez Na primeira Igreja comunhão dos lá? Mares, Fez Padre primeira Monfort, comunhão lá ou não? lá na Igreja dos Salesianos. Você teve pessoas que tiveram uma participação importantíssima na sua vida naquele momento? Sim. De repente você mudou de lá, foi para onde? Na Bahia, eu mudei depois de que eu tive a minha experiência com Deus, conheci a Canção Nova. Já veio para Canção Nova? Em 91 eu fui a São Gonçalo dos Campos, a primeira casa de missão que a Canção Nova teve, depois a casa fechou. Vim para a Cachoeira Paulista. Agregou mais uma experiência religiosa Sim, na sua vida. Sim. Religiosamente você foi colocando camadas. Sim. Mas você quer o quê com tudo isso? É a riqueza da vida espiritual. Encontrar o Cristo. Oh, todos nós queremos estar inflados. Porque é tão bonito quando você pensa que o que é o Espírito? É o sopro. É aquilo que faz ficar em pé. É aquilo que vivifica. Então o que é a vida espiritual? É você sentir no seu dia a dia que você está vivificado. Que apesar de todos os problemas que são próprios da nossa condição, porque a vida espiritual não nos livra dos problemas,
A vida religiosa não nos livra dos problemas, mas ela nos possibilita olhar para essas situações, administrá-las com muita sabedoria. E eu experimentei isso na pele quando eu tive 3 abortos espontâneos, né? E como você estava falando no outro programa, a gente tem planos, né? Então, Expectativas, né? E quando a gente perde um bebê, tudo parece que vai desaparecendo. Só que a experiência de Deus nos faz renascer diante de um sofrimento. Você estava falando que a prensa no Getsemane, né, é a prensa que gera o azeite. O azeite. Aí eu fiquei pensando, a provação. Você já viu como é que chama isso? O lugar onde produz o azeite? Você já teve a oportunidade de ver? Não tive ainda. Os antigos, agora é claro, está tudo muito mais moderno, né? Mas antigamente era uma roda de pedra que ia passando por cima das olivas e amassando para que elas pudessem liberar o azeite. Sim. Então, você falava em relação à prensa. Eu ficava pensando, a provação ela funciona assim. O sofrimento ela funciona como essa prensa que retira de nós a constância, a paciência e depois constância. E o melhor fruto, né? O sofrimento, se ele é bem administrado, ele retira de você o melhor fruto. Constância, paciência, a bondade. Olhar as coisas com os olhos de Deus, leveza. Na ótica de Deus. É impressionante, Salete, quando um sofrimento bem administrado provoca leveza na vida de uma pessoa, todo mundo é beneficiado com isso, né? Porque não tem nada melhor do que você conviver com uma pessoa leve. Verdade. O sofrimento vem... Olha, eu sempre gosto de dizer isso. Se você quiser saber em que ponto dessa estrada você está, quando a gente fala de conversão, de vida espiritual, a pergunta é muito simples. O que você provoca no seu ambiente de trabalho quando você chega? O que você provoca na sua casa quando você entra dentro dela? O que você provoca no seu grupo de amigos quando você se senta? Ali a gente faz uma análise muito sincera, muito honesta, de quantas anda a nossa conversão. A que velocidade? Eu provoco coisas boas quando chego? Ou eu provoco medo? Eu, como chefe, eu sou chefe de algumas pessoas. Eu tenho algumas pessoas que trabalham diretamente comigo. Quantas vezes eu me sinto... Elas devem tremer de medo. Quantas... Não seja cruel. Quantas vezes eu me sinto incomodado em perceber que elas estão com medo de mim. Em outros momentos da minha vida, Deus me livre, era tudo que eu não queria. Mas eu provocava isso nelas. Eu experimento isso como mãe também. Seu filho tem medo de você? Não, ou ele pula respeito? no meu colo e tem respeito, graças a Deus. Mas como mãe a gente fica observando as reações do filho com relação a nós. Se eu estou sendo muito dura, se eu estou sendo muito solta com ele, se eu estou colocando limites excessivos para a idade dele. Não é? Então tudo isso a gente tem que Porque você tem consciência que seu filho merece o seu melhor fruto. Exatamente. Agora, se você fosse uma mãe que não tivesse essa preocupação, seria oferecer ao seu filho qualquer coisa, qualquer sentimento. É tão sério isso, né? Olha, qual é o sentimento que eu ofereço aos meus quando eu chego em casa? Eles adoram ficar na mesa conversando para saber o que aconteceu comigo no dia. O que é que você viu, mãe? O que aconteceu, mãe? Esses dias foi muito engraçado, né? Estava eu, o Marcelo, eles no carro. E aí o Lucas chegou e falou assim, mãe, deixa eu na casa do Giovanni, deixa a Maria Luísa na casa da Tereza. Eu fiz, e eu e o seu pai, vamos para onde? Procura um lugar romântico para vocês ficarem. Isso significa que ele consegue identificar na minha vida e na vida do Marcelo o amor. Que existem momentos em que nós precisamos estar juntos. Esse romantismo, né? Procura um lugar romântico para você. É bonito? Eu achei lindo a conclusão que ele chegou. E também, uma vez no meu aniversário, nós estávamos rezando, Marcelo rezando por mim, Maria Luísa
fazendo um agradecimento pelo dom da minha vida. Aí quando chegou na vez dele, obrigada, Senhor, pela mãe que o Senhor me deu, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Viu? Um bom exercício de conversão é você fazer essa pergunta também. Só o melhor que Deus pode oferecer ao outro, Ele oferece através de nós. E é por isso que a nossa responsabilidade não pode ser negligenciada. Se eu tenho a oportunidade de ser seu pai, eu quero ser o melhor porque você merece esse melhor que Deus preparou para você através de mim. Então, se eu posso ser seu amigo, quero ser o melhor, porque quero ser o melhor do que Deus preparou para você. E aí você pode estender essa reflexão a todos os relacionamentos que você tem na vida. Até os relacionamentos de trabalho, né? Sou seu colega de trabalho e quero ser para você um colega de trabalho que esteja ao modelo do melhor que Deus quer que você tenha na vida. Porque quando nós acreditamos na misericórdia de Deus, quando nós proclamamos a fé no seu amor por nós, outra coisa nós não estamos fazendo senão dar a Ele esse crédito, sabe? Você acreditar de verdade que o amor de Deus por você se manifesta em coisas boas. Até mesmo numa palavra que nos repreende, porque isso faz parte. Quando eu quero o melhor de Deus para a minha vida através de um amigo, eu estou abrindo a possibilidade de ouvir dele a verdade que eu preciso ouvir. Palavra que me cura, que cura em mim uma arrogância, que cura em mim uma mentira, que cura em mim uma infidelidade, que tem o poder de acender na minha consciência para que eu possa olhar com mais amplitude para a estrutura da minha vida. Sim, porque quando Deus nos ama, Ele nos corrige. Porque faz parte do seu amor o querer a minha superação. E muitas vezes a superação, a mudança, só me chega depois de uma correção. Então, quando nós acreditamos na misericórdia de Deus, nós acreditamos que esse amor educa. Hoje nós estamos recebendo aqui minha querida amiga Salete Ferreira, e a gente vai para um rápido intervalo, vamos comer um pedaço de bolo de laranja, que ela não trouxe, e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Por que você não trouxe bolo? Porque não tem bolo. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que participa conosco, você que nos divulga, você que nos assiste, que manda a sua história, que pede seu aconselhamento. Embora, Salete, eu falo pouco aqui dos papeizinhos. Não tem problema não, né? Não. Porque às vezes a prosa é boa. Tá tudo perdoado, tá tudo perdoado. Olha, eu gostaria de apresentar a vocês o meu novo trabalho, Deus no Esconderijo do Verso, que foi gravado ao vivo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com orquestra, um trabalho muito bonito, com a participação da Elba Ramalho, da Fafá, do Fagner e da Luci Alves. Só não teve de Salete porque ela não quis ir participar. Nós temos 3 versões do produto, que é esse DVD simples, esse CD com parte do show e esse kit que é, vou abrir aqui para vocês verem, tem tudo dentro dele. Tem até minha certidão de nascimento aqui, Salete. É o DVD. Olha. É o DVD, os 2 CDs ao vivo. Aqui tem o show completo. Tem alguns postais para você presentear sua tia, sua vizinha, sua avó. Você pode comprar esse produto aqui, através do 0 Operadora 12 31 86 2600, e você ajuda a manter essa obra, porque a Canção Nova tem esse trabalho belíssimo de evangelização, que é mantido através de sócio, porque aqui não existe intervalo comercial, você já observou, é pela doação dos sócios e também pela venda dos produtos. E nós temos a alegria de lançar também, na verdade é um relançamento, agora em parceria com a editora Planeta, do livro Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta, essa nova edição que está muito bonita, que inclusive vou lançar na Bienal de Belo Horizonte agora sexta. Também aqui através do telefone 0 Operadora 12 31 86 2600, você pode comprar tanto o DVD quanto esse livro para a sua formação pessoal. Quero convidar também você quer ir para a Terra Santa comigo. Nós vamos agora no dia 8 de maio. Nós vamos ter uma oportunidade de viver uma experiência belíssima, além de passar pelos lugares santos.
Vamos viver Pentecostes em Jerusalém. Você já fez isso? Olha, hoje o sapo fez Sapo? o sapo fez eu Aqui, tá prometer ao vivo, falou ao vivo. Você conversa com sapos? Claro. Você é uma princesa? Então. Fala quem é o sapo, que às vezes o meu público não sabe quem é o sapo. Sapo é uma pessoa, gente. Ela fala é um como se músico, meu irmão de comunidade. Queridíssimo, Da talentosíssimo. Canção Nova, que me acompanha em todas as missões que eu vou. Senão o povo vai achar que você fala com duendes, com fadas. Imagina, E ele- fala, hoje o sapo me falou O de nome manhã. dele é Sebastião. É. Ele disse que o nome dele não é Sebastião. O nome dele é Sapo e o apelido é Sebastião. Que ele é o único sapo que fala. Inclusive no seu CD eu tava vendo participações especiais, Paulinho e Sapo. É. Quem não sabe, né, fica pensando que você levou Pois é. um sapo para cantar. Então o Sapo hoje fez eu dizer ao vivo que o ano que vem... Eu não levo você, eu não lhe Não. convido para ir na minha equipe. Não, eu não vou mesmo. Eu jamais lhe convidaria. Não, e eu jamais aceitarei. Então estamos certos. Então, E se eu te encontrar lá, eu finjo que não lhe conheço. eu também. Se eu te Mesma encontrar coisa. pelas ruas de Jerusalém, vou passar, fingir que não sei quem é. Duvido. Aí o ano que vem eu vou, se Deus não quiser. consegue ir esse ano? Não, esse ano eu não consigo ir. Pois é, se você quiser ir conosco, além de viver a peregrinação pelos lugares santos, viver essa belíssima oportunidade de estarmos em Pentecostes, durante a festa de Pentecostes, na cidade de Jerusalém. Sei que está em cima da hora, mas às vezes você ainda tem condições de se organizar, de ir conosco, de viver esses momentos tão especiais na terra de Jesus. E nós também temos, para você se programar com mais antecedência, no dia 18 de outubro nós embarcaremos para uma peregrinação muito especial pela Polônia, República Tcheca e Alemanha. Serão 13 dias e o tema principal dessa viagem será justamente a Festa da Misericórdia. Iremos na Polônia. Não, você também não está convidada, não precisa me olhar com esses eu olhos. também não vou. Nós iremos viver, imagina, no ano da misericórdia, viver a experiência belíssima de estarmos no Santuário das Que Misericórdias. lindo, reze Quem por sabe mim. se você se comportar, a gente convida você para estar com a gente. Querida, esse CD seu você lançou quando? Em Pentecostes, no Do ano passado, né? Com o título Deus Sabe o que é Melhor. Quem é não uma sabe maneira, somos nós, né? é uma maneira simples, né, de falar da onisciência de Deus. Esse Deus que sabe tudo, que vê tudo, conhece tudo. A palavra ainda não chegou à nossa boca, Deus já conhece. E não precisa de muita explicação, não é? Isso faz cair por terra tantas pretensões nossas, né? Então, simplifica tudo. Sim, tudo. Eu me lembro que quando eu fiz o refrão, eu me senti tomada por uma paz muito grande. Vou levantar para pegar um outro negócio aqui, tá? Isso. Pode levantar. Ele é inquieto a si mesmo, gente. Não, que eu vou te contar uma historinha, depois eu vou comentar. Tá. Daí Não inclui sapos e gnomos, não. São pessoas reais. eu fiz uma reflexão sobre a minha vida, não é? O estar na Canção Nova, os pais que tenho, os irmãos que tenho, os irmãos da comunidade que eu tenho, o meu fundador. Depois comecei a refletir sobre o marido que eu tenho, os filhos que eu tenho, o lugar que eu estou. Nada eu escolhi, a não ser o marido. É. Nada eu escolhi. Deus me ajudou a escolher, né? A Cristina, ela está sentindo medo de morrer. Ela me diz assim: padre, tenho fraquejado muito na fé, estou sentindo muito medo de morrer, de que alguém da minha família morra. E vou tentar explicar. O motivo foi o falecimento da minha sogra. Depois da morte dela, padre, eu não tenho conseguido vencer esse pânico. Eu sempre imagino que vai morrer alguém da minha casa, sempre fico com pensamentos obsessivos, pensando que nada mais vai existir depois da morte, que tudo isso aqui é em vão. E me angustia demais olhar para as pessoas que eu tenho e pensar que eu posso perdê-las a qualquer momento. O que eu posso fazer, padre? Minha filha,
Eu não sei quanto tempo tem que a sua sogra morreu, mas a gente sempre passa por um processo assim, toda vez que a gente perde alguém. É natural que na nossa vida a gente sinta medo de perder quando perdeu. É como que se aquela perda abrisse os nossos olhos para que nada é eterno, de que a gente perde sim, o tempo todo alguém vai morrer, o tempo todo nós vamos ter de lidar com o limite. Agora, o que a gente precisa fazer é encaminhar o nosso luto de maneira que ele não venha nos causar esse pânico. Como que a gente pode fazer? Eu acho que a oração ainda é o melhor caminho para nós curarmos esses traumas. É claro que buscar a ajuda de um psicólogo, quando isso se estende muito, mas sabe, antes de você dormir, você rezar um salmo de confiança, tem tantos salmos aí na Sagrada Escritura que nos ajudam a dizer essa confiança. O Senhor é minha força, é a minha proteção, em Ti nada temerei. De você buscar uma palavra, uma oração, de você pedir a oração de outras pessoas. Os grupos da renovação carismática, eles são muito bons nesse sentido. Porque lá existem pessoas que gostam de rezar umas pelas outras. É tão bom quando alguém põe a mão na nossa cabeça, reza por nós. A gente se sente mais acolhido, sobretudo no momento dessa fragilidade, Cristina. Procure participar de um grupo de oração, procure fazer a leitura de um salmo de confiança ao final da noite. Não perca a oportunidade de criar essa vida mística. Sabe, a oração ela tem um efeito terapêutico sobre nós. Nós precisamos rezar. E essa oração, ela pode ser feita através da palavra, ela pode ser feita dentro de uma igreja silenciosa, sabe? Você de vez em quando se refugiar na igreja da sua cidade, no horário em que não tenha muitas pessoas, fica ali, diante do Santíssimo, fique em silêncio e peça a Deus que Ele venha preencher esses espaços que foram abertos pela perda daquela pessoa. Você perdeu a sua sogra, ela devia ser uma pessoa importante para você, você devia ser muito ligada a ela, e agora está sentindo essa insegurança, que é um processo humano natural, mas que a oração pode nos ajudar muito. Essa história de amor à primeira vista é muito perigoso. O amor ele tem que ser processual. Porque quando você fala que se apaixonou e que foi amor à primeira vista, você corre o risco de estar apaixonado não pelo que o outro é, mas por aquilo que você gostaria que ele fosse. Quantas pessoas, minha gente, eu já vi vivendo essa prisão. Eu não sou o que ela gostaria que eu fosse, mas ela quer tanto que eu seja que eu estou fazendo esforço para ser. Aí dura aí uns 2, 3, 4 anos até que todas as máscaras caem por terra. O verdadeiro amor é aquele que vai sendo descoberto à medida em que defeitos e qualidades são colocados à mesa. É uma crueza isso. É difícil? É. Mas conto de fadas, definitivamente nunca vi. Essa história de amor romântico, perfeito, onde o outro é tudo aquilo que eu imaginava ser, não. Dê tempo ao tempo, vá devagar com o andor, porque o santo é de barro, viu? Vá devagar com o andor, porque o namorado que você tem aí é de barro, é frágil. Vá devagar com o andor, porque a sua namorada é frágil, a sua esposa é frágil. Ela tem muitos defeitos que você precisa conhecer. Até você ter o direito de eleger. Ele falou, não, conheço seus defeitos, conheço suas qualidades e quero viver o desafio de fazer isso dar certo. As prisões afetivas nascem das nossas expectativas. Então, muitas vezes, nós aprisionamos o outro nas nossas expectativas. E por que depois a gente não consegue se livrar? Porque você também não consegue livrar-se da ilusão que você criou para ele. Sabe como é que uma pessoa se recupera disso? Quando ela tem coragem de reconhecer, eu não perdi tanto assim. Porque, na verdade, a pessoa que eu achava que eu amava nunca existiu. Ela foi uma projeção minha. E é engraçado, minha gente, que quando a pessoa consegue fazer essa reflexão, ela se liberta, como se fosse tirado uma infecção que antes estava matando. Outro dia atendi uma pessoa assim, muito rapidamente, ela me contou que o casamento tinha sido desfeito. Eu não sou a favor de desfazer casamento, eu não me compreendo errado. Acho que tem que fazer de tudo para dar certo. Mas ela me falava assim,
E eu sabia da vida que ela vivia, das inúmeras traições, das mentiras o tempo todo que ele contava para ela e do tanto que ela sofria com aquilo. Aí um dia ela sofreu, ela me procurou e chorando muito falou assim, ele me abandonou. E agora foi embora de vez. Aí eu perguntei para ela, mas por que você está sofrendo tanto se você sabia que ele já tinha te abandonado há muito tempo? Ele te abandonou desde o primeiro momento em que ele assumiu uma outra mulher na vida dele e tinha uma vida dupla. Todo mundo sabia dessa vida dupla. Ele te abandonou há muito tempo, há 20, 30 anos atrás, eu não sei quando foi que começou essa história de traição, e você não teve coragem de naquele momento colocar-se, como uma esposa deve colocar no momento que sabe da traição do marido. Com autoridade. Eu não sou um objeto para você usar, eu não sou um objeto para você brincar, e a fidelidade é, sem conversa, uma obrigação de todo mundo que fez uma vida a dois. É respeito, é amor. A demonstração do amor passa pela fidelidade. Aí ela me olhou assim assustada e falou, você não perdeu nada, que você já perdeu há muito tempo. O que você fazia era velar o marido dentro da sala da sua casa que já tinha morrido há muito tempo. É velório que não acaba, é velório que não termina. Então pare de achar que você perdeu tanto e comece a descobrir que na verdade você já perdeu há muito tempo. E você já deveria ter tido maturidade para entender aquela perda naquele momento e parar de permitir que o sofrimento te acometesse tanto e provocasse tanta ferida que está te matando aos poucos. Minha gente, quando nós não nos livramos desses fardos, nós somos capazes de nos boicotar e de causar uma morte antecipada. Que a pessoa vai perdendo a vontade de viver, ela vai perdendo a capacidade de sonhar, ela vai perdendo a capacidade de ser feliz. Por quê? Porque um dia se amarrou numa ilusão e permitiu que aquela ilusão tornasse o centro de sua vida. Agora, ela não queria ver isso. Questão de maturidade. Não tem um jeito pior de perder do que fingir que não está perdendo. É a pior maneira de perder. É quando você finge que não está perdendo. É quando você passa de mão de tinta numa parede que já está podre. Não foi Jesus que falava que de nada adiantar caiar as sepulturas? Elas continuam escondendo cadáveres. Então não tenha medo de terminar o seu namoro se você descobre que ali você está vivendo uma ilusão. Ou que o outro está fazendo de você um território da sua ilusão. Ninguém tem obrigação de ser para o outro uma ilusão. Se ele não ama quem você é, não faça esforço para ele amar a ilusão que você está criando para ele amar. Isso é uma prisão terrível. Nos becos, nos lugares onde a gente não vê, há sempre alguém querendo uma esperança para sobreviver. A vida é ameaçada em muitos lugares. Os lugares que os nossos olhos não alcançam. Agora, neste instante, por exemplo. São estatísticas monstruosas que mostram que muitas pessoas perdem a vida a cada minuto, a cada segundo, por causa da violência. Nós estamos assistindo, todos com certeza assustados, as últimas notícias a respeito dos 2 garotos que foram violentamente assassinados, esquartejados pelo próprio pai e a madrasta. Antes de vir para cá, eu ouvia da minha funcionária uma história de que um dos garotos, que eles estavam no abrigo, quando foram mandados de volta para casa, um deles pediu socorro. Pediu que não gostaria de voltar para casa porque lá eles eram muito judiados. E a juíza fez cumprir a lei. A lei é clara. Se tem pai, se tem mãe, se tem lugar para ficar, não pode ficar no abrigo. Ainda que essa lei seja cega, ainda que essa lei não seja capaz de descobrir a qualidade do pai que espera em casa. Porque você vai concordar comigo, não basta ter pai esperando em casa, não basta ter mãe, tem que ter qualidade aquele que espera. Foi-se o tempo em que pai e mãe eram sinônimos de segurança para os filhos. Nós estamos assistindo nos últimos tempos histórias absurdas em que o principal agressor é o próprio pai e que o principal agressor é a própria mãe.
É impossível a gente ficar indiferente a uma história dessa. Não acredito que possa haver algum ser humano que seja tão insensível a ponto de escutar uma história dessa e não se perguntar: que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que sociedade é essa que nós estamos construindo para deixar como herança para aqueles que a gente ama? Que mundo é esse? Um mundo onde o pai é capaz de esquartejar a cria de suas carnes como se fosse um objeto, como se fosse um animal. Um pai que não é capaz de tomar a defesa, que não é capaz de retirar a criança das mãos violentas de uma madrasta, ou de alguém que não seja capaz de escutar o grito, de alguém que não seja capaz de se sensibilizar diante do sofrimento de alguém que é violentamente agredido. Eu fico pensando, minha gente, que essa dosagem imensa de violência que toma conta dos nossos noticiários nessa semana, ela de alguma forma nos atinge, ainda que sejam em porções menores. Você também espera seu filho em casa. E eu não sei o que você significa na vida do seu filho. Eu não sei o que você significa na vida dos seus. Eu não sei qual é o papel que você representa na vida daquele que você trouxe ao mundo. Um alerta fica para todos nós. Um alerta fica para cada pessoa de bem que não fica indiferente à morte dessas duas crianças. Que nós precisamos fazer alguma coisa. Que nós precisamos nos mobilizar para que esse mundo se transforme, para que esse mundo fique melhor, para que esse mundo não continue sendo palco de tantas atrocidades. Essa vida, ela precisa ser cuidada nas pequenas coisas. Essa vida que está aqui agora é como um dom que nós recebemos. Nós precisamos escolher melhor o que a gente traz para ela. Eu sei que você, na sua experiência de amar e ser amado, você nem sempre pensa nessas coisas, porque às vezes a vida não nos permite isso. A gente vive correndo demais. Mas seria bom que se você parasse e olhasse hoje os seus filhos, aquele que você trouxe ao mundo, e que você pensasse a sua qualidade de pai, a sua qualidade de mãe, a sua qualidade de ser humano. O que você tem representado na vida dos seus? Que isso não sirva de culpas, que isso não sirva de peso, porque geralmente quando a gente começa a pensar a qualidade da nossa vida, a gente cai na tentação de ficar parado no que a gente não fez de certo. Não, não é para isso. É apenas, quem sabe, um jeito de nos alertar para que essa violência não tome conta de nós também. Porque às vezes a gente não é capaz de gestos grosseiros e grandes como esse. Pode ser que a gente não seja capaz de esquartejar um filho, mas pode ser que pequenas violências também sejam cometidas dentro de nós, dentro da nossa casa. Um jeito estranho de amar, um jeito estranho de ter as pessoas do nosso lado, e que, quem sabe, diante da tragédia dessas duas crianças, isso poderia mudar um pouco o nosso jeito de olhar para as coisas. Pudesse, quem sabe, modificar o jeito como nós olhamos para as pessoas que nós amamos. O jeito como nós olhamos para os filhos que nós colocamos no mundo. O jeito como nós olhamos para a nossa casa, para a nossa família, para tudo aquilo que a gente é, para tudo aquilo que a gente ama. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.